Angola é um dos países mais importantes do continente africano. Não apenas pela sua riqueza e beleza, mas também pelo importantíssimo papel de liderança que tem jogado em África, especialmente na região dos Grandes Lagos, resolução de conflitos e pela incrível história de superação e o grande exemplo que tem sido no continente africano e no mundo nos últimos anos. Angola é a terceira economia em África, é um país importante. As ligações entre os nossos dois países são fortes e datam até à fundação do meu país. Os Estados Unidos também é um grande país, com uma incrível história e com uma das maiores, se não mesmo a maior diversidade cultural e racial do mundo. Com mais de 200 anos de independência, os Estados Unidos é o principal poder econômico e militar do mundo, com interesses globais em um alcance mundial incomparável, o que faz dele um dos mais importantes do mundo. Dois países, dois povos, duas culturas totalmente diferentes que o destino decidiu unir há centenas de anos atrás. Geralmente, quando se fala das relações entre Angola e os Estados Unidos, quase ninguém se lembra quando é que se deu o primeiro contacto entre os dois povos, pois vale lembrar que isto aconteceu há cerca de 400 anos atrás, exatamente em 1619. The records of the population in Jamestown in 1619, they told us two things. First, that these 20 and odd Negroes were brought in August, and then another ship, the Treasurer, brought in another group, and on the muster roll, that's the official count of the population, we have the name Angela, right? Angola, and she came on the Treasurer, and we know that the Treasurer was one of the ships, of the two pirate ships, the White Lion and the Treasurer, which brought those Angolans from the San John de Batista, which was a Portuguese ship that was carrying, right, slaves to Cartagena. Na altura, Angola ainda sob o domínio colonial português e os Estados Unidos sob o domínio colonial britânico. Os dois povos tiveram assim o seu primeiro contacto em Jamestown, no atual estado de Virgínia. Neste estado, na cidade de Hampton, encontram-se as placas históricas que confirmam que aí desembarcaram os primeiros escravos africanos provenientes de Angola e que até hoje são conhecidos como a primeira presença de negros africanos nos Estados Unidos, que mais tarde deram origem aos americanos de descendência africana conhecidos como afro-americanos. They came from the region of Jenga's region in Dongo, and they were captured in the wars that were being made by Vasconcelos and other Portuguese, the Portuguese army with the Guerra Preta. Yes, they came from Angola. Absolutely, we know that. Após o primeiro contacto em 1619, centenas de anos mais tarde, os dois países alcançaram as suas independências. Os Estados Unidos em 1776, 157 anos depois, e Angola em 1975, 356 anos mais tarde. Perante a África e o mundo, a independência de Angola. Depois de livres da opressão colonial, o percurso histórico dos dois países continuou e vários acontecimentos foram marcando a história do mundo. Depois da Segunda Guerra Mundial, já haviam diplomatas americanos a trabalhar em Angola antes mesmo da retirada dos portugueses. O consulado americano já existia em Angola, mas estava na altura acreditado a Portugal. We even had a consulate in Luanda before the Portuguese left. We had a consulate. And I have a little plaque that I have over my desk at home, which says on it, Consulado dos Estados Unidos. So it was on the front door of the consulate that we had in Luanda up until the end of the Portuguese period. No entanto, naquela altura, o consulado americano já existia em Angola? It existed for many years, since the Second World War. It was there a very long time, you see. But before independence, we had diplomats in Angola, but they were accredited to Portugal. A primeira tentativa de aproximação entre os dois povos surge numa altura não muito boa.
Depois de alcançar a independência em 1975, Angola tornou-se um importante campo de batalha da Guerra Fria, onde duas superpotências foram continuar as suas disputas. It was a competition between United States and Soviet Union. See, the Soviet Union at that time was under Brezhnev. And Brezhnev had what they called the Brezhnev Doctrine. He said, we will support Marxist regimes all over the world. So since the MPLA was considered to be a Marxist regime, the Soviet Union started a major program to assist the government of Angola, the MPLA government, to fight the rebels. They sent arms, they sent advisors, they supported the Cubans there. So President Reagan said, if the Soviet Union is going to do that, we will oppose them all over the world. It was a US-Soviet Cold War was still on, you see. If the Soviet Union continues actions such as Angola, we will, without any question, resist. A lógica da Guerra Fria era que amigo do inimigo, inimigo é. Ora, se a Rússia era inimiga, a União Soviética, na altura, era adversária dos Estados Unidos e apoiava a Angola, como apoiava outras lutas de libertação no continente, era natural que os Estados Unidos tentassem apoiar o contrário, a oposição, digamos, e em alguns casos mesmo criar essa oposição para fazer face aos regimes que os Estados Unidos entendiam não estarem no caminho certo. After independence, as you know, war broke out in Angola between the different factions, MPLA, UNITA, FNLA, and the U.S. was observing this. We had to close our consulate because of the violence going on. But since it was just the end of the Vietnam War, the United States didn't want to get involved in more wars. We wanted to stay away from fighting. So the U.S. Congress had legislation that prevented any involvement in Angola. We shouldn't help anybody, just stay out of Angola. So this was our policy until President Reagan came in. In the mid-1980s, after many rounds of what I would call failed negotiations, the U.S. Congress decided to authorize the administration to resume assistance to UNITA, which in fact we did in 1986. Isto foi durante que administração? Reagan. So in Angola, President Reagan said, we must support UNITA. They are the anti-communist group, you see. So he asked the Congress to change the law to authorize the U.S. government to help UNITA. And they did do that. They changed the law. Não foi apenas a rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética que levou os Estados Unidos a providenciar apoio à UNITA. O facto de Cuba juntar-se ao MPLA na altura agravou ainda mais a situação. There was a big shock to Washington when Cuban troops arrived in Luanda in 1975. And naturally, the U.S. government was very troubled by that, especially Secretary of State Henry Kissinger. He thought this was a defeat for the United States to see, because our relations with Cuba were very bad, as you know. The Soviet Union has sent close to $200 million worth of military equipment to Angola in the last 9 months, which equals the total amount of all military equipment sent to all the rest of sub-Saharan Africa by all other countries. So that is not a minor infusion of military force. In addition to that, between 5,000 and 7,000 Cuban military forces are in Angola, and the fighting on the northern front in Angola is conducted almost entirely by Cuban forces and without even the pretense of any significant MPLA participation. You were in the throes of a really horrific civil war, and lines were drawn and sides were taken, and we were on the side of UNITA during that civil war. And because of that, President Reagan invited President Jonas Savimbi
to come to Washington to visit with him. Mas Jonas Savimbi nunca foi presidente de Angola. He was president of UNITA. UNITA. That's right. He was not president of Angola. Yeah. And so he came, and we developed a relationship with UNITA, which was very close. We used to meet with Jonas Savimbi mainly in Kinshasa, in Zaire, or sometimes in Europe. But he came to the United States quite frequently. Além da disputa existente entre os Estados Unidos e a União Soviética durante a Guerra Fria, outros motivos levaram os Estados Unidos a apoiar as forças rebeldes da UNITA. We did it for several reasons. We wanted to reinforce the negotiating process, and we wanted to send a clear signal that we thought there had to be a compromise, there had to be discussions among Angolans. But at the same time, we were working with Angola, with South Africa, with the frontline states to try to achieve a framework for Namibian independence in the context also of Cuban troop withdrawal from Angola. So it was a multi-part negotiation. Mas esta foi realmente a principal razão pela qual os Estados Unidos decidiu apoiar a UNITA, ou por trás haviam outros interesses? Well, it's a good question you're asking me, and I think the answer is that we were pursuing both a regional conflict resolution process and a global conflict resolution process, both regional and global. So you're correct that vis-a-vis Moscow, vis-a-vis the Soviet Union, it was a competitive relationship. The Russians provided overwhelming amounts of military hardware to the Angolan government, billions of dollars worth. And at a certain point, there were people in the US administration who said, look, we need to balance this somehow. So we provided very modest support to Savimbi, to the UNITA people. But the real reason why those of us working in the State Department were pursuing this approach was to try to advance the peace process between South Africa and Angola, and within Angola between UNITA and the MPLA. So we hoped that our effort would make it possible to advance the peace process. Mm-hmm. We were sending a signal to Moscow, yes, but we were also sending a signal to Cuba and to the Angolan government. Antes do estabelecimento das relações diplomáticas oficiais, a relação entre os dois países não era clara e era muito complicada, pois mesmo havendo relações comerciais, os Estados Unidos e Angola não haviam ainda estabelecido relações diplomáticas oficiais, o que tornava as relações estranhas e pouco comum. As relações eram muito interessantes, porquanto não tínhamos relações diplomáticas. Mas os Estados Unidos eram e tornavam-se cada vez mais um dos principais parceiros comerciais da Angola. Para ter uma ideia, a nossa companhia aérea, TAG, que foi fundada logo nos primeiros anos da independência, só tinha e ainda tem na sua frota aviões Boeing. Portanto, nós éramos um dos maiores compradores da Boeing, o que, de facto, à luz daquilo que é convencional, era no mínimo estranho. It was a very interesting period. We had an economic relationship, a commercial relationship, primarily in the hydrocarbon oil sector. And yes, we had a very complicated relationship because we had no diplomatic relations. Portanto, este era um exemplo só do que eram as nossas relações com os Estados Unidos. Por outro lado, também, a indústria petrolífera era essencialmente desenvolvida já naquela altura por empresas americanas. Portanto, um outro exemplo do aparente paradoxo que existia entre a ausência de relações político-diplomáticas e uma relação comercial e econômica vibrante. As relações entre Angola e Estados Unidos, embora com grande dinamismo do ponto de vista econômico, continuavam a ser profundamente influenciadas pelas dinâmicas da Guerra Fria. As relações entre Angola e os Estados Unidos não eram boas. A ausência de relações político-diplomáticas entre os dois países criava um clima de tensão. Our relations were not good before the start of our diplomatic relations.
Our history with Angola prior to the establishment of diplomatic relations were not good. I went in 1986. We were trying to begin a negotiation in 1986 already. And we found that the government of Angola was quite suspicious. They were very hostile to us. Because in 1986, we began to help UNITA. So why should they be friendly to us since we were helping UNITA, you see? But they accepted to see us in Luanda. I was with Assistant Secretary Chester Crocker in those days. As the expression goes, we were carrying water on both shoulders. We were in a very complex relationship with Angola. For example, we arrive in Luanda and we spent 3 days before anybody would see us. You see, the foreign minister wouldn't see us. They'd make us wait, just to show that they did not like the fact that we were helping UNITA. So it was very suspicious, very tense relationship, and we tried to talk about the possibility of peace. And of course, one of our major objectives was to get the Cubans to leave. We didn't like the idea that the Cubans were there. And they didn't, so the Angolans didn't like that either. So it was all started out in a very tense way. Na realidade, os Estados Unidos dificultavam o estabelecimento das relações diplomáticas oficiais, negando-se a reconhecer o governo de Angola, liderado pelo MPLA. From 1975 to 1993, May of 1993, we did not have official diplomatic relations with Angola during that period of time. That didn't mean that we didn't have many contacts or many discussions or many exchanges or negotiations. We had lots, but we didn't have official relations. We did not recognize the People's Republic of Angola. We didn't recognize the MPLA government. Angola, Cuba, África do Sul e os Estados Unidos trabalharam em uma comissão conjunta que veio a culminar com a independência da Namíbia. O trabalho da comissão assegurou que teria de haver contactos regulares entre autoridades americanas e angolanas que discutiram questões bilaterais quando o painel se reuniu em Nova York em 1986. Assistant Secretary Chester Crocker, he wanted to help Namibia become independent, but he knew it would be difficult as long as there were Cubans still in Angola, because the South Africans were worried that the Cubans were right on their border with Namibia. So they felt that to give independence for Namibia meant Cubans would come to the South African border. So they were quite concerned. So they didn't want to give independence for Namibia. But Chester Crocker began a long negotiation beginning early 1987, January 1987. Angola played a critically important role in the Namibian peace process, as did South Africa and as did Cuba. So you asked me what role and how did this all work? We had a policy of what was called at the time linkage, which is linking the Namibian independence process to an agreement on Cuban troop withdrawal from Angola. It took us 6-7 years to get an agreement, but by the late 1980s, I think everybody came to understand that this linkage approach made sense, because South Africa would stop interfering in Angolan internal affairs, South Africa would leave Namibia, and at the same time, you'd see some progress towards Cuban withdrawal from Angola, and therefore South Africans wouldn't feel that Namibia was about to be invaded by Cuban troops. Processo que culminou com a famosa Resolução 435/88 das Nações Unidas. Foi fruto de conversações, as chamadas quadripartidas, que envolviam os governos de Angola, da África do Sul, de Cuba e dos Estados Unidos. De facto, essas quadripartidas constituíram-se no processo negocial para o estabelecimento da paz na África Austral. E isto compreendia a independência da Namíbia, que foi uma consequência imediata, e também o fim do apartheid na África do Sul,
que permitiu a libertação de Nelson Mandela e todos os acontecimentos que nós conhecemos. So at the end of 1988, we had a big signing ceremony in New York, and no doubt you've seen pictures of it, where you had Americans, the UN Secretary General, Cubans, South Africans, and Angolans all recognizing a peace process that had come to reach its final point. Now, I would say Angola played a central role in all of those discussions. We met with Angolan officials repeatedly throughout the 1980s. We met them in Angola, we met them in Cabo Verde, we met them in Europe sometimes, we sometimes met them in other places. So the Angolans were there at every step of the way. And the negotiations became extremely active and productive when the Angolans invited the Cubans to become part of a kind of joint delegation. So there was a joint Angolan-Cuban delegation, a South African delegation, and the Americans. Portanto, os Estados Unidos fizeram a leitura correta, para não dizer a única leitura que era possível naquele momento histórico. E, portanto, naturalmente que o reconhecimento e o estabelecimento de relações diplomáticas com Angola em maio de 93 é parte de toda essa conjuntura criada, mas não caída do céu, porque ela foi fruto da tenacidade, da capacidade de resiliência dos povos da África Austral, e com o povo angolano em destaque, por razões óbvias e conhecidas, e, portanto, os Estados Unidos acabaram por, tarde, mas acabaram por chegar à única decisão lógica. Mesmo depois desta grande conquista, Angola e os Estados Unidos continuaram sem ter relações diplomáticas oficiais. As tensas relações entre os dois países continuou até quando finalmente houve um descongelamento nas relações entre os Estados Unidos e a União Soviética e começou-se um processo de negociação para pôr fim à guerra em Angola. In 1990, you had a new president of the Soviet Union named Gorbachev came in. And Gorbachev said, well, the Soviet Union can no longer have such a burden of supporting Marxist governments. See, the Brezhnev before him said, we will support Marxist governments. So they spent a lot of money on arms and advisors, especially in Africa. It was Angola and Ethiopia. They were spending a lot of money. So President Gorbachev came in and said, we cannot do that anymore. We have needs in the Soviet Union. So he spoke to President Dos Santos and said, we must end this war. We cannot keep spending all that money. And the United States was the same. We were spending a lot of money for Savimbi and Benito. So we said, let's try to work together to end the war. So the first decision was made between Gorbachev and Bush. Let's work together to try to end the war. E assim começou-se o processo de negociação que terminou com os acordos de Bicesse. So I spoke to Dos Santos in Namibia, and Secretary Baker spoke to Savimbi in Kinshasa, and they all agreed that there should be a peace agreement leading to an election, and that Portugal should be the mediator, and that's the way the negotiations began in 1990, and it terminated in May 1991 with an agreement. Durante o período de negociação, que não foi nada fácil, finalmente chegou-se a um acordo que culminaria com as eleições em 1992. They were negotiating in Bicesse, and the government said, we invite you to come to our government. Savimbi, you will be vice president. And Savimbi said, no, I don't want that. I want an election, because I think we can win the election, because the people believe in me. You know how the politicians talk. So they negotiated a lot, and as of the end of 1990, the negotiations were not going well. They were not going well. So then the US and the Soviets intervened to use our influence, and we helped them come to a conclusion
which said there would be an election, it would be supervised by the United Nations, and it would be just the winner becomes the government, you see. And so they agreed on that. They signed this agreement in Lisbon in the last week of May 1991. And the UN organized the elections, helped them organize the elections. And the elections took place very peacefully in 1992. Mm-hmm. And the results were very clear, but Savimbi refused. He said there was a fraud. The government was cheating. But it was impossible to cheat because the UN was running it. Exatamente. It wasn't, the government wasn't running it, the UN was running it. So Savimbi came to me and said, you must denounce this election. I said, no, I cannot denounce the election. You made an agreement that there would be an election where the UN would be in charge. Well, the UN had the election, and I see no reason to denounce the election. Mesmo depois das eleições tão desejadas pelo líder da UNITA, Jonas Savimbi recusou-se a aceitar os resultados das eleições. He lost his way in the 1990s and became distracted and took bad advice, as I said. He was very angry about the elections that took place in Angola in 92. He felt that he was robbed and that the election was not fair. Mas as eleições foram claras e justas, foram legítimas e verdadeiras. Você concorda com isso? Well, that's what our government said at the time. And then when the election was held, we recognized the result. And Jonas Savimbi said you should not recognize it because it was a fraud. And we said no. It was the election. You wanted this election. You said you were going to fight until you could get an election. We helped you get an election, and we recognize the result, so we're not going to help you anymore. We stopped all relations with UNITA at that point. Estamos assim em condições hoje de proceder à assinatura formal dos documentos. Convido, pois, o Presidente da República Popular de Angola, o Sr. Engenheiro José Eduardo dos Santos, o Presidente da UNITA, Dr. Jonas Malheiro Savimbi, a assinarem os acordos de paz para Angola. Nos anos 90, os Estados Unidos foi um dos principais responsáveis em arquitetar as conversações para os acordos de BICES, que levou os angolanos às urnas em 1992. The U.S. Was very responsible for the election. We negotiated the peace of BICES in 1991, where UNITA and the MPLA government agreed to have an election. In 1992, there was a transition. We did that. The Portuguese were in charge, but we really organized that negotiation. When they reached an agreement in May 1991 that they would have an election in November 1992. And we helped with the transition, we helped distribute election materials. We were very active in that preparation for the election. Em setembro de 1991, José Eduardo dos Santos é recebido pela primeira vez em Washington pelo presidente George Bush. After they signed the BICES agreement, which was May 1991, President Bush invited President dos Santos to come to the White House, and he came. And so we established diplomatic relations at that time. We sent an ambassador to Luanda named Edmond Desjardins. O embaixador Edmond Desjardins chega a Angola, mas não é credenciado, porque as relações entre os dois países ainda não eram oficiais. Depois do resultado das eleições de 1992 recusadas pelo líder da UNITA, Jonas Savimbi, o conflito armado em Angola ressurge com mais agressividade. Special reports from Angola this week, a civil war that has lasted almost 3 decades. It took a long time for Angolans to make their own peace, frankly. It took too long.
Claro, porque naquela altura os Estados Unidos estavam a dar apoio à UNITA e esta foi a principal razão pela qual a guerra se estendeu por muito tempo. No, I wouldn't agree with that. No, I think the main source of support for Savimbi over all these years was the South African government. And of course, when that government changed, that support ceased. O facto de não haver relações normais, diplomáticas entre os dois países, em certa medida encorajava a continuação, enfim, das atividades rebeldes no país, porque depois das eleições de 1992 já não se justificava de forma alguma o não reconhecimento do governo angolano. As eleições realizadas nos dias 29 e 30 de setembro de 1992 podem ser consideradas como tendo sido, de uma forma geral, livres e justas. Mesmo depois dos resultados das eleições de 1992 reconhecidos pelos Estados Unidos, o conflito interno em Angola continuava e a UNITA cada vez mais forte, o que levava muitos a crer que eles continuavam a beneficiar do apoio dos Estados Unidos. No, that's not true. We stopped all support. We recognized the election. I was there myself. After May 1993, when we established official relations with the Angolan government and recognized it as the legitimate government, we stopped supporting UNITA also. So the war continued for years after that. Why? Esta é uma boa pergunta. Because African states continued to support UNITA. A number of African states, Morocco, Togo, Côte d'Ivoire, Zambia, sometimes. E quanto aos Estados Unidos? And DRC, Congo. No, we stopped. Havia muita gente nos Estados Unidos com interesses específicos e que ajudavam a UNITA a continuar a ter apoio nos Estados Unidos. Mas não necessariamente diretamente do governo americano. O governo americano, com exceção do período do presidente Reagan, nunca assumiu oficialmente o apoio à UNITA, não é? Mesmo depois do governo americano negar que continuava a prestar apoio à UNITA, o governo angolano tinha sérias dúvidas. Naturalmente que os Estados Unidos podem ter, do ponto de vista político, diplomático, isto é visível, afirmado que tinham cessado o apoio total, mas a verdade é que a UNITA, na altura, tinha lobbies muito fortes nos Estados Unidos e lobbies que eram alimentados por toda a capacidade que a UNITA ainda detinha do ponto de vista de geração de recursos. Não nos esqueçamos que havia a exploração de diamantes, afinal de contas, o termo hoje, diamante de sangue, partiu exatamente da utilização dessa commodity como elemento gerador de recursos que sustentavam rebeliões e outros conflitos mortais, em África principalmente. UNITA was also living off diamond revenues and tropical timber exports, illegal, all sorts of business, under-the-table business, often facilitated by South Africans. Segundo Chester Crocker, secretário de Estado para os Assuntos Africanos na altura, a razão do envolvimento dos Estados Unidos na guerra em Angola, apoiando as forças rebeldes da UNITA, foi com o objetivo de pressionar os lados envolvidos e trazer a paz. The main reason was to push the Angolan government to make peace with South Africa and make peace with UNITA. E a forma foi dar apoio à UNITA? Esta foi a melhor maneira? Well, that plus our diplomacy. You have to look at material support in the context of a diplomatic framework. We wouldn't just throw money or weapons to some rebel movement without a context. Our context was to get a solution to the problem of Namibia and Angola. Os Estados são movidos por interesses. E no quadro da Guerra Fria, consideraram que os seus interesses estavam mais alinhados com a UNITA. Mas a evolução da própria situação em Angola e a política
externa aberta ao mundo do novo governo angolano que emergiu das eleições de 1992 criaram oportunidades para os dois países poderem trabalhar juntos. Na medida que várias administrações foram passando, durante muito tempo, esta foi a política dos Estados Unidos com relação a Angola. O que acontece é que nos Estados Unidos o ciclo eleitoral é de 4 em 4 anos e neste percurso do período em que não tivemos relações com os Estados Unidos, creio eu que passaram pelo menos 3 administrações americanas. Nesse sentido, todas as decisões das várias administrações eram em certa medida influenciadas por esta visão política das coisas, que era necessário providenciar todo o apoio à UNITA para que um dia pudesse vir a assumir o poder em Angola, e pensavam que por essa via avançar com uma agenda de democracia dentro do conceito que os amigos da UNITA consideravam ser apropriado para um país como Angola. Depois, o presidente Ronald Reagan foi um dos períodos mais difíceis para nós nas relações com os Estados Unidos e, portanto, foi um período em que nós tínhamos que também, esta normalização das relações que nós procurávamos, estava dependente um bocado da política interna americana. Com o tempo foi possível ir mitigando alguns resquícios da Guerra Fria que continuavam a influenciar a política americana em relação a Angola. Cada administração tinha a sua especificidade. O papel dos lobbies nos Estados Unidos também determinava muitas vezes o posicionamento dos governos. Portanto, nós tivemos que lidar com vários governos. E podemos considerar que, à medida que fomos lidando, essa relação foi evoluindo. Começaram a haver sinais de que seria possível a aproximação. Uma aproximação que foi o fruto de um trabalho árduo por parte de entidades dos dois governos. Houve muita gente que contribuiu para que evoluíssemos nas relações bilaterais, quer do nosso lado, quer também do lado americano. But eventually we decided, and the time had come to establish official relationships with the Angolan government. That was May 1993. Que fatores, afinal, foram determinantes para que, finalmente, os Estados Unidos reconhecessem o governo de Angola liderado pelo MPLA? Penso que algumas importantes, nomeadamente o facto do governo de Angola, liderado pelo MPLA, ter conseguido preservar a soberania e a integridade territorial. Portanto, havia administração central em todo o território nacional. Este foi um aspecto importante. Portanto, nós conseguimos posicionar-nos como um parceiro válido e único para quem quisesse lidar com Angola. O multipartidarismo é adotado em Angola. As eleições de 29 e 30 de setembro de 1992, que são ganhas pelo MPLA e são consideradas livres e justas pela comunidade internacional. A não aceitação dos resultados eleitorais por parte da UNITA e volta a haver um clima de tensão. Da parte do governo há todo um esforço para que se encontre uma solução política sem que, infelizmente, do lado da UNITA houvesse uma atitude idêntica. Em princípios de 93 há um esforço de mediação, de conciliação que tem lugar em Abidjan, na Côte d'Ivoire, que não dá grandes resultados por essa mesma atitude da parte da UNITA, que leva com que determinados setores dos Estados Unidos, a nível do Congresso e da Administração,
começassem realmente a ver que era necessário uma nova atitude em relação a Angola e ao governo angolano. A evolução também geoestratégica mundial. Tinha havido a queda do Muro de Berlim, com a consequente perestroika e tudo o que se seguiu até ao fim da União Soviética. Portanto, era o início do fim da Guerra Fria. Portanto, o mundo já não estava aparentemente dividido em dois blocos e os interesses económicos começaram a ter prevalência sobre as considerações político-estratégicas. Portanto, acho que este conjunto de elementos acelerou o processo do reconhecimento. Sempre, digamos, também com os vários contactos e movimentos que foram sendo feitos por muita gente hoje anônima. Em abril, há uma série de jornais de grande influência dos Estados Unidos que publicam editoriais a defender o reconhecimento do governo angolano neste novo contexto. Em maio, um grupo de 45 deputados, portanto, representantes do Congresso americano, que escrevem uma carta à administração Clinton a defender também que era necessário reconhecer o governo de Angola para desencorajar a continuação da atitude de rebeldia, de confronto da UNITA em relação às instituições que tinham emergido das eleições de 1992, de maneira que todo este movimento acabou por culminar com a decisão da administração Clinton de reconhecer o governo angolano a 19 de maio de 1993. Já houve uma reação por parte do representante da UNITA aqui em Washington a esta hipótese que se desenha de um reconhecimento do governo de José Eduardo Santos. Jardim Moecália é o representante do movimento Jonas Savimbi na capital norte-americana. Vamos ouvi-lo. Claro que essa será uma decisão em última análise que será feita pelo presidente Clinton. Espero simplesmente que ele venha a ter a oportunidade de olhar para toda a informação que ele tiver disponível, avaliar as consequências do reconhecimento e fazer a sua decisão. Se acabarem por reconhecer, muito bem. Só que o reconhecimento em si não significa nem um fim da guerra em Angola e não vai significar a alteração dos dados no terreno. Pode ter, eu diria, uma das possíveis consequências era tornar o MPLA um pouco mais arrogante, não é? Um pouco mais arrogante, e por outro lado estaria também em crer que os Estados Unidos perderiam um pouco a sua influência com as duas partes. O momento do tão esperado reconhecimento chega finalmente a 19 de maio de 1993. Tudo indica que o reconhecimento formal do governo de Angola seja anunciado ainda hoje e aqui na Casa Branca pelo próprio presidente Bill Clinton. A decisão já estava a ser considerada há bastante tempo. Em frequentes ocasiões, o porta-voz do Departamento de Estado, Richard Boucher, respondeu a perguntas da RTP sobre o reconhecimento com um depoimento que textualmente dizia: o processo está em revisão. Soube-se hoje, entretanto, que o secretário de Estado Warren Christopher tinha entregue pessoalmente uma recomendação ao presidente Bill Clinton no sentido do reconhecimento do governo de Luanda. É claro que esta decisão de reconhecer o governo de Luanda não deve agradar de toda a UNITA e, de facto, o delegado da UNITA aqui em Washington, antes de ser conhecida esta decisão, reagiu desfavoravelmente à hipótese. Reconhecendo hoje o que acontece no terreno, não muda nada. Reconhece-se o governo e teremos na mesma de resolver a crise. Fomos recebidos no Departamento de Estado pelo secretário de Estado assistente para os assuntos africanos, Jorge Mousse, o primeiro afro-americano a ocupar essa função, que tinha acabado de ser confirmado nessa função. Portanto, havia, a priori, um certo simbolismo, porque estávamos a ser recebidos pelo primeiro afro-americano nessa função, das primeiras representações diplomáticas africanas com quem ele se reunia. Comunicou-nos que
a administração Clinton, analisada a situação e tendo em conta os esforços desenvolvidos pelo governo angolano para a paz e reconciliação nacional, tinha decidido reconhecer o governo angolano como um sinal de encorajamento a todo este processo e para que constituísse uma nova base no relacionamento entre os dois países. Fez-nos a entrega de uma carta do secretário de Estado, Warren Christopher, ao presidente José Eduardo dos Santos, onde a administração Clinton manifestava o interesse na normalização das relações diplomáticas e no estabelecimento, portanto, de embaixadas a nível dos dois países. Os diplomatas angolanos mal podiam conter a emoção e rapidamente informaram o presidente José Eduardo dos Santos. De regresso ao gabinete, de regresso, portanto, às nossas instalações, fizemos uma análise rápida da carta, do documento, e o embaixador Zé Patrício, que antes de ser enviado para Washington, tinha sido assessor do Presidente da República para questões de imprensa, tinha consigo guardado quase que religiosamente o número direto do Presidente, já nesta eventualidade do reconhecimento acontecer e poder comunicar diretamente. E foi o que ele fez. Telefonou ao Presidente para lhe transmitir a boa nova. Do outro lado, foi um líder feliz por ver os seus esforços culminarem com esta grande vitória, que representava, em certa medida, a aceitação por parte das autoridades americanas da sua agenda política, que refletia, em termos práticos, um grande esforço para a paz e para a reconciliação nacional. Logo após o sinal dado por Washington, José Eduardo dos Santos regressa aos Estados Unidos pela segunda vez, desta vez a convite do presidente Bill Clinton. Gostaria de dizer que dou as boas-vindas com imensa satisfação ao presidente dos Santos e a sua comitiva aqui a Washington. O presidente tomou medidas corajosas em prol do processo de paz em Angola e achamos que isso é um fator que melhora muito as nossas relações com Angola. It's obvious that some further things will have to be done in light of the recent ceasefire violations. Do you think there can be peace? Outras coisas ainda precisam ser feitas, porque em vista das violações do cessar-fogo, mas nós achamos que o presidente dos Santos é uma figura crítica nesse processo e esperamos com ansiedade poder levar a cabo melhores relações com uma Angola já em paz e reconciliada. Muito embora os diplomatas americanos reconheçam que os Estados Unidos estiveram durante muito tempo do lado errado da história em Angola, I would say we were on the wrong side of history, and we have worked over many years to correct that and establish strong ties with your country. Eu acho que há situações em que nós talvez não estivemos no lado certo da história, mas isso agora é o passado. Agora estamos no presente e Angola é um país com o qual os Estados Unidos é a terceira economia da África, é um parceiro estratégico. Acho que é melhor olhar para o futuro, lembrando o que aconteceu no passado, mas visando o futuro. Outros negam redondamente. No, I don't accept the premise of your question. I disagree with your question fundamentally. We were not wrong. We were pursuing a policy that required us to support UNITA for a certain period of time, and then we stopped because we thought the war should end. But we were not on the wrong side of history. We, in fact, were the ones who made peace possible in southwestern Africa. Without the United States' role, there would not be peace in southwestern Africa. Where I thought he was not so good was in the economic side. I did not see much economic development during his period. I would say in that side,
President Dos Santos' performance was not as good as I would have liked. And as we know, he surrounded himself with a small coterie of people who profited, I guess I would say, profited from the war economy and profited from the energy sector and became very, very, very wealthy from the import-export business, from licensing, from being gatekeepers, from being in control of everything in the economy. They had considerable revenues from oil exports, and the price of oil was quite high until 2015. And I don't think they utilized this money effectively to bring about much development in Angola. I think lately the policy has changed, and they are now looking to develop agriculture in the central part of Angola, to invest in industry, and I think the policy is changing. But for a long time, I didn't see that the revenue from oil exports was being used wisely. De facto, não há como negar que realmente o desenvolvimento econômico de Angola esteve adormecido por muitos anos, mas agora há esforço tremendo do governo para diversificar a economia. I think where I see areas of improvement for Angola is diversification of your economy. Your economy has been very heavily weighted toward the oil sector. And in order for people in your country to experience prosperity, to create jobs, there needs to be more investments in other areas. Before there was oil, the great strength of Angola was agriculture. It was one of the best producing agricultural countries in Africa. Great grain products and corn and soybeans and all sorts of wonderful things were being produced by Angola. And that because of the oil, the agricultural side was neglected. It was neglected. And so the agricultural production went down. And in my view, the highest priority now must be to restore the great agricultural potential in Angola. I had a conversation with President Lourenço about a year ago, and he told me he wanted to give priority to agriculture. Nós temos feito trabalho em várias áreas. Sim, a presença americana tem sido mais no setor petrolífero, mas o nosso diálogo abrangiu muitas áreas. Acho que uma área importante é estudar como os Estados Unidos podem associar-se mais a Angola, o nosso setor privado, para poder fazer uma contribuição a este esforço para diversificar a economia angolana. Não há dúvidas de que Angola, apesar dos muitos desafios que tem pela frente, está num bom caminho e tem dado passos importantes e sinais de grandes mudanças que com certeza trarão benefícios significativos para o país. It was historic. You had a peaceful election that led to a transition in power, and people are looking at Angola in a different way. And we have been listening at your new president, listening at the statements that he has made, looking at what he's doing to deal with issues like corruption. And so the views from the United States, far from Angola, are very positive as we watch Angola go through this new process under a new president. And we look forward to working with him. With President Dos Santos, there was a tendency to make everything family. With President Lourenço, he wants to do everything professional. He wants to have the people with the talents to do the work, people who can build the wealth of Angola. And I think he's proceeding cautiously and methodically, and I think he wants to cause the government to be effective and to use the revenue generated from oil exports for economic development. I see good signs. He's absolutely right, and I think it's quite hopeful and promising
on the Angolan side that your new leadership, your new president, President Lourenço, is saying many of the right things and doing many of the right things, and he's also addressing some problems that he inherited within the party and in terms of cleaning up some of the corruption problems. This is all positive. E agora este esforço que o presidente está a liderar contra a corrupção, acho que é bem importante e que vai ajudar a abrir o espaço angolano ao setor privado, não só o setor privado americano, mas outros internacionais. Companhias querem ir trabalhar em países onde vão ser bem tratados, onde há um sistema judicial que funciona e onde a corrupção está a ser combatida. O acelerado ritmo de crescimento das relações entre Angola e os Estados Unidos que temos vindo a constatar ao longo dos últimos anos é visivelmente notável. Tudo indica que o atual quadro das relações é saudável. Sim, tivemos anos difíceis no passado, mas acho que estamos à beira de um relacionamento novo, diferente e muito positivo. Acho que estamos todos empolgados sobre onde esse relacionamento pode ir. I would say our relationship is strong and that it is getting stronger and that we have to continue to build on the successes that we have achieved over the past 25 years and make those successes even more successful in the next 25 years of our relationship. As relações são boas. Os dois países mantêm contactos permanentes dentro da agenda bilateral. Portanto, aquilo constitui a cooperação entre os dois países, na concertação sobre questões regionais, nomeadamente a situação na região dos Grandes Lagos, com particular ênfase com a evolução da situação na República Democrática do Congo, também sobre questões internacionais de interesse comum. Well, I would say that after the November 1992 election, relations have been very good because we stopped aiding UNITA. We said the election was fair. We recognize only the government of MPLA. So from that point on, we've had very good exchanges. We've never had any real serious disputes with Angola. We have criticized Angola because we thought the economic management was not good. But otherwise, we were quite happy with the role that Angola has played in Central Africa. For example, they helped stabilize the Congo. After the 1998, there was an invasion from Rwanda, and there was fighting in the Congo. Well, the Angolans stabilized, especially the area around Kinshasa. So we were very pleased with the role played by Angola as peacekeeping. O aprofundamento das relações nos últimos anos reflete não só novas realidades políticas, mas também mudanças na avaliação mútua da necessidade destas relações. Hoje os Estados Unidos reconhecem a importância e o papel de Angola na prevenção, gestão e resolução de conflitos em África. O facto de, pela sua experiência na resolução de um conflito interno, poder ser um fator de estabilidade na região, porque está em condições de poder apoiar e aconselhar as partes em conflito a encontrar a melhor forma de ultrapassar as suas diferenças de forma política e inclusiva, porque conseguiu fazer. Portanto, o seu próprio exemplo constitui referência para poder influenciar situações em África para que haja paz, estabilidade e desenvolvimento no continente. We have worked closely to develop a strategic dialogue with the government of Angola, and that strategic dialogue covers a number of areas. We've had discussions on economic issues, we've had discussions on security issues,
We've had discussions on health issues, and all of these discussions, I think, have deepened our relationship. And I have been particularly impressed with Angola's role in the region in working on issues such as the Democratic Republic of Congo and trying to help that country find a solution. Há dos dois lados esforço para nos concentrarmos naquilo que é fundamental para trabalharmos juntos dentro de vantagens recíprocas, como evoluir na cooperação sem que nos deixemos influenciar por fantasmas do passado que fazem parte da história e devem permanecer na história. Estamos muito entusiasmados com o que está a acontecer em Angola. Muita admiração pelo que o presidente Lourenço está a fazer para combater a corrupção e a abertura do espaço democrático. E vemos realmente muitas oportunidades para esse relacionamento crescer. Como sabem, tivemos muitas visitas de alto nível a Angola do nosso lado. Então acho que isso é um sinal do nosso compromisso com este relacionamento, melhorando e o fortalecendo nas próximas semanas e anos. O presidente João Lourenço fez muito claro que está interessado em fortalecer ainda mais a parceria com os Estados Unidos. Isso é uma oportunidade. Também acho que as reformas que se estão a lançar em Angola agora são importantes porque vão aumentar a confiança do setor privado no futuro de Angola. Your future is so positive. And I think it's positive from a number of standpoints, not just from your new president, but you have a very youthful population, people like yourself, who are doing wonderful things for your country. And I have had the opportunity to meet many of these young people through our Young African Leaders Initiative, and I am so hopeful seeing what they have accomplished in their youth, knowing that they will accomplish more as they age and get more experience. Angola é país que pode dar o exemplo à África. É só continuar no caminho em questão e com o tempo os resultados vão estar lá. Angola has one of the strongest security forces in Africa, partly because of the legacy of the Civil War. And that gives Angola the potential to play a strong hand on developments, particularly in Central Africa. Angola é sem dúvidas um país com um grande potencial no continente africano e no mundo. O novo governo, liderado pelo presidente João Lourenço, está decidido a trabalhar de formas a fazer face aos vários desafios que o país enfrenta. The leadership role that Angola has taken under His Excellency President João Lourenço and the minister in helping build bridges between countries and deconflicting issues in the Great Lakes region, in particular between Rwanda and Uganda. It was a very historic moment when the region itself, under the leadership of Angola, gathered together and signed in a memorandum to lower tensions. I think the U.S. very much welcomes it and welcomes Angola as a partner. We very much salute the efforts that the president has made to fight corruption, the leadership role, as I've mentioned earlier, that Angola has taken in helping resolve conflicts in this region, and it's in support of those two pillars, better governance as well as peace and security and prosperity that both Americans and Angolans can benefit from, that I think is an important part of our relationship. É balanço que deve, sobretudo, orgulhar os angolanos. É balanço que deve ser visto como sendo resultado de um trabalho intenso feito pelo governo, porque foi necessário mudar percepções que eram muito negativas em relação a Angola e os angolanos. Foi necessário divulgar a nova realidade do país, um país em paz, reconciliado, empenhado na reconstrução nacional, em reforçar o sentimento de cumplicidade nacional. Um país que, cada dia que passa, ganha maior respeito, sobretudo porque tenta cumprir
a sua missão enquanto Estado de defender os interesses dos angolanos e criar condições para que cada um, à sua maneira e dentro daquilo que é o seu espaço de cidadania, se possa sentir realizado. É um período significativo e se olharmos para trás, vemos que houve um processo evolutivo. Não houve, pelo menos da parte da Angola, a tentação de estabelecer as relações com os Estados Unidos a qualquer preço. Tivemos a paciência necessária para que os Estados Unidos se dessem conta que era também do seu interesse estabelecer relações com Angola. Este é um caso que fazia o mundo todo interrogar-se como é que nós sobrevivíamos e como é que nós fazíamos negócio com os Estados Unidos. Nós éramos, se não o único, um dos poucos países no mundo que não tinha relações com os Estados Unidos. Portanto, penso que as relações entre Angola e os Estados Unidos podem ser consideradas um caso de estudo. Obviamente, os jovens angolanos têm um papel muito importante a jogar em todo este processo. Afinal, são o futuro de Angola. So my advice to the young people is get a good education, but stay in Angola because they need you and you will contribute to a good future for Angola. And for those who are out of Angola? Well, for those out of Angola, I would say To return? It's probably too early to return, but watch closely. You will see opportunities soon. Look to the future and stay strong. You are the future of your country. You are the future of Africa. And your ambitions and your hard work and your creativity will make your countries great. And I would just say to you, stay the course, stay strong, and I look forward to seeing each and every one of you as successful entrepreneurs, successful politicians, successful in the public sector, and making Angola into the country, making Angola reach the potential that Angola has can reach in the next century. I would tell them to study, and I would tell them how lucky they are to live in a world where you have the possibilities of connectivity through your phone, through your computer, through the internet. And the issues of connectivity are really a great tool to help young people connect to the world, connect to what's going on in other African countries, what's going on in their own society, and also what's going on beyond Africa. So take advantage of those possibilities.